Continuando o Poder Judiciário, questão de número 401, agora sobre o STF. O STF compõe-se de 12 ministros escolhidos entre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e de reputação ilibada. Certo ou errado? Se você marcou errado, você errou. Daqui a pouco a gente comenta. Vamos fazer primeiro a questão de número 402. Os ministros do STF são de livre nomeação do Presidente da República, após aprovação por maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Certo ou errado? Pausou o vídeo? Respondeu? O gabarito está certo. Vejamos a resposta das duas questões. Olha, o artigo 101 diz o seguinte: o STF compõe-se de 11 ministros. A questão de número 401 dizia que eram 12 ministros, por isso nós marcamos errado. Então, compõe-se de 11 ministros, escolhido dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Já estudamos que tem que ser brasileiro nato, de notável saber jurídico, não necessita ser juiz de carreira, tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. A sua vida tem que ter uma conduta compatível com o judiciário, ok? Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são nomeados pelo Presidente da República, questão de número 402, depois de aprovada a escolha por maioria absoluta do Senado Federal. A sabatina pelo Senado, eles vão arguir este candidato a ministro, ele será, portanto, aprovado pelo Senado Federal. Questão de número 401 e 402. Vamos agora para a questão de número 403. O STF é competente para processar e julgar originariamente. Qual a resposta correta? Se você marcou a letra D, você acertou. Seus próprios ministros nas infrações penais comuns. Vejamos a resposta. Artigo 102. Compete ao STF principalmente a guarda da Constituição. Essa é sua função principal, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. Nós temos a competência originária do STF e temos a competência recursal, inciso 1 e inciso 2. No artigo 102, inciso 1, a linha B, diz o seguinte: compete processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns. Olha, cuidado, não é crime de responsabilidade. Infrações penais comuns: roubo, furto, latrocínio. O Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros, é o nosso gabarito, e o PGR, Procurador-Geral da República. Tem um recurso mnemônico aqui que os professores de cursinho usam, também alguns professores de faculdade, para memorizar isso aqui. Nas infrações penais comuns, PREV, CONASEM, PGR. Então, pré de Presidente, V de Vice, C, Congresso Nacional, seus ministros e o PGR. Então, seus ministros, seus próprios ministros é o nosso gabarito. Vejamos, compete privativamente, compete processar e julgar originariamente seus próprios ministros nas infrações penais comuns. A letra A, o PGR nos crimes de responsabilidade. Isso é competência do Senado. Nós estudamos isso aqui. Letra B, os membros dos tribunais superiores apenas nos crimes de responsabilidade. Não. Os membros dos tribunais superiores nos crimes comuns e crimes de responsabilidade serão julgados pelo STF. Letra C. Os membros do Congresso Nacional nos crimes de responsabilidade. Não, está errado. É pela respectiva casa. O membro da Câmara vai ser julgado pela Câmara. O membro do Senado será julgado pelo Senado. Letra E. Os membros do Tribunal de Contas da União apenas nas infrações penais comuns? Não. Os membros do TCU nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade serão julgados pelo STF. É competência originária. Continuando, questão de número 404. Compete ao STF processar e julgar originariamente. Qual a resposta correta? Muito bem, se você marcou a letra D. A extradição solicitada por Estado estrangeiro. Artigo 102, a linha G. Nós sabemos que o título do artigo 102, o tema é competência originária. E o inciso 1, né? 102 aqui é inciso 1. Portanto,
A extradição solicitada por Estado estrangeiro, competência originária do STF. Portanto, imagine que a Itália solicitou a extradição do Cesare Battisti, que estava aqui no Brasil. Então, quem foi julgar isso? O STF. O STF diz que sim, é caso de extradição, pode sim ser extraditado. Então, vai extraditar ou não? O chefe do executivo vai decidir. É discricionariedade do chefe do executivo se o STF disser que pode extraditar. Então, qual que é a regra? Se o STF diz é caso de extradição, então pode ser ou não, a depender do chefe do executivo. Agora, se o STF diz que não é caso de extradição, vincula o presidente. Então, não pode haver extradição neste caso. Quem decide aqui, então, é o STF. Lembrando que a última palavra é do chefe do executivo, se o STF disser que pode sim ser extraditado. Voltando à questão. Nos crimes comuns dos governadores de estados e Distrito Federal? Não, pessoal, isso aqui é STJ, já está errado. Letra B. O habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandato de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória decisão. Olha, pessoal, esses remédios constitucionais, quando forem enviados em única instância pelos tribunais superiores, é competência recursal do STF e não competência originária. Ora, foi impetrado um habeas corpus no STJ. Poderá haver um recurso para o STF, então, em matéria de recurso, não é competência originária. Letra C, o crime político, também, artigo 102, inciso 2, competência recursal e não competência originária. Não é competência originária, a questão diz originariamente. E a letra E, ação direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo federal, estadual ou municipal? Municipal não. E ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal? No próximo vídeo nós vamos estudar a ADIM e ação declaratória de constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Nós veremos isso, nós vamos entender isso no próximo vídeo. Desde já saiba que a ação direta de inconstitucionalidade de lei, o ato normativo estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei, o ato normativo federal, é competência do STF. Agora, municipal não. Municipal não é competência do STF. Continuando, questão de número 405, julgue a afirmação abaixo. Compete originariamente ao STF processar e julgar originariamente o litígio entre o Estado ou estrangeiro, o organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território. Há um erro aqui, pessoal, só um instante. Agora sim, eu havia digitado errado, agora nós corrigimos. Então, julgue a afirmação abaixo. Compete ao STF processar e julgar originariamente o litígio entre o Estado estrangeiro, o organismo internacional, e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território. Certo ou errado? Se você marcou errado, você errou. Está correto, pessoal. É isso mesmo. Compete ao STF processar e julgar originariamente, competência originária aqui. O litígio, as questões judiciais entre Estado estrangeiro ou qualquer organismo internacional, por exemplo, a ONU, e a União, ou o Estado, ou o Distrito Federal, ou um território nacional. Então, se houver um litígio, uma questão judicial entre a União, Estado estrangeiro ou organismo internacional, quem vai julgar? O STJ? Não, STF, competência originária. Tranquilo? Vamos prosseguir. Olha aqui, artigo 102, competência originária, o litígio entre Estado e estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou território. Continuando. Questão de número 406. Compete ao STF principalmente a guarda da Constituição, não lhe cabendo processar e julgar originariamente. Se você marcou a letra E, você acertou. Homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Vejamos, pessoal, isso aqui foi transferido ao STJ. Está no artigo 105, inciso 1. Vamos ver as outras primeiro. Competência do STF.
ação direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo federal. É competência, portanto, originária do STF. A ADIM ou lei ou ato normativo, a inconstitucionalidade, né, o ADIM, de lei ou um ato normativo federal. Ainda, processar e julgar o presidente da República nas infrações penais comuns e nas de responsabilidade. Senado Federal. C. O litígio entre Estado e estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou território. É a questão anterior, a gente já fez. A extradição solicitada por Estado estrangeiro. Quem vai julgar? É o STF. Ele vai dar a palavra final se for para negar. Se for para conceder, palavra final do chefe do executivo. O que é esse exequatur? Ele quer dizer cumpra-se. É um ato de competência do STJ em que uma autoridade de Estado estrangeiro, na realidade é autoridade judiciária estrangeira, ela vai solicitar que atos processuais sejam executados aqui na Justiça brasileira. Então é a cartas rogatórias, esse é o exequatur, é o cumpra-se. Isso aqui é competência do STJ, artigo 105. A gente comenta posteriormente mais sobre isso, que a gente tratar lá do STJ. Desde já, pessoal, preste atenção na letra A, B, C, D e E, que é competência originária do STF. Continuando, questão de número 407. Não compete ao STF processar e julgar originariamente. Qual a resposta correta? O gabarito. Letra E. Os mandados de segurança e habeas corpus e habeas data contra o ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal. Isso se encontra no artigo 105, inciso 1, a linha B, competência do STJ, nós vamos estudar. Portanto, pessoal, cuidado, processar e julgar mandados de segurança, habeas data contra ato de ministro de Estado, comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e do próprio Tribunal, será do STJ, competência, e não do STF. Agora, as outras são competências do STF. Ação direta de ADIM, né, o ato normativo, ADIM de ato normativo estadual ou de lei, artigo 102, inciso 1, a linha A. Mas estadual? Exatamente, vejamos, olha, processar e julgar originariamente a linha A. Ação direta de inconstitucionalidade de lei, o ato normativo federal ou estadual. Então, portanto, federal ou estadual. Artigo 102, inciso 1, a linha A. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estados, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Artigo 102, inciso 1, a linha B. Letra C, a extradição solicitada por Estado estrangeiro, a gente já viu. E a letra D, as causas e os conflitos entre a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. Ora, pessoal, causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, e entre uns e outros. Vejamos, competência de quem? Do STF, inclusive das entidades da administração direta. Então aqui pode estar uma grande dúvida e a grande pegadinha. Você tem que guardar que essas causas e conflitos entre esses respectivos entes, competência do STF, competência originária. Agora, a letra E, competência do STJ. Uma dica aqui, pessoal, para você não esquecer, porque esse assunto é um pouco complexo mesmo. Vejamos, olha. Competência originária. Então, começa no STF. Nós temos a ação direta de inconstitucionalidade, a ação de descumprimento de preceito fundamental, a gente vai estudar daqui a pouco. Extradição passiva, a gente já estudou. A solicitação de um Estado estrangeiro pedindo que um nacional deles que está aqui no Brasil seja extraditado. Quem julga vai ser o STF. Julgar o presidente, vice, cônsul, etc. Agora, recursal. Então, a competência recursal do STF. Recurso ordinário constitucional,
decisão que julga crime político, decisão que nega habeas corpus em tribunal superior e recurso extraordinário. É a decisão que contraria a Constituição Federal, esse recurso extraordinário. Então isso aqui é a competência recursal. Aqui no primeiro item, a competência originária. Apenas uma dica para você não errar na hora da prova. Continuando, questão de número 408. Assinale a opção correta acerca da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Qual a resposta correta? O gabarito, pessoal, é a letra E. O controle da constitucionalidade em abstrato das leis municipais pode ser feito pelo STF por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Estamos procurando? Resposta correta. Vamos ver isso aqui, olha. Artigo 102, parágrafo 1º. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente dessa Constituição será apreciada pelo STF na forma da lei. Então, desde 2007 essa lei já existe, então isso pode acontecer. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente dessa Constituição. Então, o que é essa a ADPF? Então, essa ação de descumprimento de preceito fundamental, ela serve para declarar a inconstitucionalidade de atos que não se admite ADIM, ação direta de inconstitucionalidade. Por exemplo, numa inconstitucionalidade formal, quando não for possível entrar com uma ADIM, então cabe ADPF. Por exemplo, lei municipal contrariando outra lei municipal, ou lei anterior à Constituição. O grande exemplo é a lei de imprensa. Nestes casos, então, caberá ação de descumprimento de preceito fundamental. Então, vamos voltar à questão, porque era um pouco complexa assim. Vamos lá. Vejamos. Está pedindo a opção correta. Como a gente viu, o controle de constitucionalidade em abstrato das leis municipais pode ser feito pelo STF por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Agora as outras estão erradas, pessoal. A gente não vai adentrar muito, mas, por exemplo, qualquer pessoa lesada, ameaçada por ato do poder público pode propor? Não. Existem os legitimados, a gente vai estudar isso na próxima aula. Letra B, qualquer ato de particular? Também não. Não se admite a ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental quando a controvérsia for fundada no ato normativo anterior à Constituição Federal. Pelo contrário, quando for um ato normativo anterior à Constituição, aí que só cabe a ação de descumprimento de preceito fundamental. Considerar-se-á procedente ou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, se em um ou em outro sentido se tiverem manifestado pelo menos 2/3 dos ministros. É errada porque a lei e a Constituição, ele fala que esses 2/3 aqui é o quórum necessário para a modulação dos efeitos. Então é modulação dos efeitos dessa decisão da arguição do preceito fundamental, não para considerar procedente ou improcedente a arguição. Isso aqui não é necessário esse quórum de 2/3. Esse quórum de 2/3 é necessário para modulação dos efeitos. Então, quando na prova, essa ação aqui de descumprimento de preceito fundamental vai se fazer a modulação dos efeitos, é necessário o quórum de 2/3. E como a gente viu aqui, esse controle de constitucionalidade em abstrato das leis municipais pode sim ser feito por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Prosseguindo, questão de número 409. As decisões em ação declaratória de constitucionalidade têm eficácia erga omnes e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Certo ou errado? Se você marcou certo, é claro que você acertou. Então vamos ver isso. Artigo 102, parágrafo 2º. As ações definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade, ADIM, e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão o quê? Eficácia contra todos. Erga omnes. Atinge a todos os homens. Atinge
a todos, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta nas esferas estadual, federal, estadual e municipal. O efeito da ADIM e da ADECIR, a declaração da ação declaratória de constitucionalidade, produz sim eficácia contra todos e vincula o judiciário, a administração pública nas esferas estadual, municipal e também estadual. Tranquilo? Voltando à questão, está correta. Questão de número 410 para encerrar esse vídeo, pessoal. 410, questão de 2015, TRT. No recurso extraordinário, o recorrente deverá. Qual a resposta correta? Muito bem, se você marcou a letra A. Demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do seu recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Isso se encontra no parágrafo 3º do artigo 102. Olha, no recurso extraordinário, o recorrente, aquele que recorre, deverá demonstrar a repercussão geral. Se vai se recorrer ao STF, o assunto deve ser de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Não pode ser simplesmente um recurso para uma questão que somente aborda um caso específico. Vejamos, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso. O recurso pode ser negado de liminar, portanto, somente podendo recusá-lo pela manifestação de quê? 2/3 dos membros. Os membros do tribunal poderá recusar esse recurso? Sim, manifestando 2/3 dos membros a apreciação deste recurso, desde que ele não seja de repercussão geral. Essa repercussão geral ela foi trazida pelo ordenamento jurídico pela reforma do Judiciário de 2004. É um filtro assim, podemos dizer, um filtro pelo qual o STF ele filtra a quantidade de recurso que chega ali para ele examiná-los. Vejamos que são apenas 11 ministros. Vamos voltar à questão aqui, olha. Então, portanto, é necessária a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Vejamos aqui, olha, quem que deve demonstrar? O recorrente deve demonstrar ali a repercussão geral das questões que ele está levando naquele recurso extraordinário. E essa repercussão geral vai vincular ali as decisões dos tribunais ali inferiores, ok? Então a questão nossa está correta, é a letra A. E na próxima aula a gente começa falando da ADIM e da ação declaratória de constitucionalidade a partir do artigo 103. Muito obrigado e até a próxima.